Olá, meu nome é Bruno, né? A gente vai falar um pouco hoje sobre um livro encantador que eu li, um livro fabuloso que chama O Andar do Bêbado, né? É esse daqui, do Leonard Modlov, Modlov, sei lá, não sei como fala o nome dele. É esse livro, é um livro de divulgação científica, um livro mais apropriadamente de matemática, né? Divulgação matemática, mas que aborda outros temas como física e tudo mais. E, assim, de cara eu posso dizer que, para mim, é um livro dos melhores que eu já li no nicho, né, de divulgação científica. Ó, não sei se rivaliza com os grandes nomes de Carl Sagan, como Pálido Ponto Azul ou O Mundo Assombrado pelos Demônios, mas chega perto, né? Chega perto, apesar de ser outro intuito, mas chega bem perto porque, assim como nos livros mais tradicionais de divulgação científica, ele é muito fluido, ele é muito tranquilo, e mesmo pessoas que não entendem muito sobre o assunto não vão ficar tão perdidas nesse livro, o que é uma coisa super importante para livros de divulgação científica. Você não pode ser técnico demais, você não quer explicar, como esse caso da probabilidade, né, o mundo estatístico, você não quer explicar o mundo estatístico. Esse livro cansa de dizer em vários momentos que é, nenhum dos matemáticos do passado, e até hoje em dia, é muito difícil compreender o mundo estatístico. É um mundo probabilístico com milhares de possibilidades a cada movimento que você faz. Então é uma coisa realmente assim, que não é tão trivial de se ensinar. E se você não tem cuidado na abordagem, você acaba fazendo um livro técnico que não agrega nada para ninguém. É só um livro chato que ninguém vai ler. E ele aborda de uma maneira muito fluida, né? Vamos falar um pouco passo a passo do livro. O livro todo, a narrativa dele, a construção dele é para o desfecho. O desfecho, a maioria das narrativas são assim, mas o desfecho dele é muito surpreendente, sabe? Eu não quero me alongar demais aqui, porque eu queria muito que se alguém assistisse esse vídeo, que essa pessoa fosse atrás e tivesse interesse em ler esse livro, porque, tipo assim, mudou realmente minha forma de ver o mundo. Eu via muito no mundo, não sei se era um erro meu, um erro de criação, mas eu via muito a meritocracia. Eu acreditava muito que uma pessoa com reais méritos, pessoa que ia atrás do seu objetivo, conseguia de fato alcançar ele com muito esforço, com muito trabalho e tudo mais. E o que a gente percebe, principalmente depois de uma análise assim, de absorver mais um pouco sobre esse mundo da causalidade e do acaso, é que as coisas são muito mais aleatórias do que parecem. E o que você faz quando você trabalha muito, quando você se dedica muito a algo, que é o que os coaches falam, né? Que você tem que fazer várias coisas, acordar cedo, é, dormir até tarde, como é que eles falam, que você tem que estudar enquanto eles dormem e tudo mais, para você ter a vida que eles sonham. E isso, na maioria das vezes, na maioria esmagadora das vezes, não vai ser mais do que você aumentar as suas chances de fracasso. E, e quando você aumenta a sua taxa de fracasso, você tende a ter sucesso em alguns casos. É como se você tivesse uma moeda viciada que sempre vai cair coroa. Se você jogar ela 2.000 vezes, pelo menos em 50, 60, ela vai cair cara, sabe? Por uma causalidade, talvez, sei lá, bateu um vento, sei lá, o jeito que você jogou, você pendeu ela demais, além do limite que ela voltaria para a coroa, e aí ela vai cair cara. E é exatamente assim que é o sucesso, né, na nossa vida. Não depende só de esforço, óbvio que depende de esforço, mas depende muito, muito mais de casualidade, né, o acaso, do que de propriamente esforço. E é uma coisa que ninguém fala porque realmente é frustrante, vai contra o que a gente acredita. A gente consegue enxergar em pessoas bem-sucedidas alguns eventos que de fato ajudaram ela a chegar naquele status que ela tem. Por exemplo, quando você pega o Donald Trump, que era um multimilionário, mas que faliu no mercado de imóveis e também no de cassino,
Mas aí abriu um programa na TV aberta onde ele meio que ensinava as pessoas a empreender, aquele programa de sócio. E é uma coisa meio absurda se você pegar o caso do Bruce Willis, o ator, que era bartender, mano. Era bartender para sobreviver e numa viagem para Las Vegas no final de semana acabou encontrando um produtor, fez um teste despretensioso, o teste já estava acontecendo, já tinha um candidato que já estava bem selecionado, mas por rixa dos diretores, em concordância com o ator, acabaram optando por, vamos dar uma chance para esse tal de Bruce Willis. E a série na primeira temporada não deu certo, eles insistiram nele e na segunda temporada a série explodiu e foi um sucesso e todo mundo, Bruce Willis é um gênio e isso foi um evento do acaso, foi um evento que aconteceu, o próprio Bill Gates, mano, se ele nascesse no sul da Romênia e fosse plantador de trigo, os pais dele fossem plantador de trigo, ele nunca teria criado a Microsoft. Pelo contrário, ele recebeu uma proposta quando ele estava na faculdade ainda para trabalhar com uma empresa para desenvolvimento de software. O salário aparentemente era muito atrativo e ele negou. Se ele aceita, ele não precisava de dinheiro, ele era de uma família muito bem estruturada, ele não precisava se preocupar tanto com isso, mas se ele aceita, se ele fosse uma família mais classe média um pouco, provavelmente a gente não teria o Bill Gates multimilionário, a gente teria um Bill Gates desenvolvedor de software. Então, é de se pensar assim que as coisas, assim, de fato a gente consegue perceber quando as pessoas têm sucesso, um certo acaso na vida delas, mas a gente não consegue fazer o mesmo quando as pessoas não têm fracasso, quando as pessoas têm, como é que eu posso dizer isso? Quando as pessoas não têm fracasso, não, quando as pessoas têm fracasso, né? Quando as pessoas não têm sucesso. Acho que eu me confundi todo falando dessa parte. Mas enfim, quando as pessoas não têm sucesso, quando as pessoas fracassam, a gente costuma ser mais cético em relação à força de trabalho que ela depositou em relação ao que ela conquistou. A gente costuma dizer, não, mas se ele trabalhasse mais, se ele se esforçasse mais, ele teria uma vida como eu tive. Se eu sair do zero e conseguir ficar multimilionário, como ele não consegue? Né? Falta esforço, é falta de esforço. E aí é onde aparecem os coaches, né? Para pegar a pessoa que tende a acreditar que todo mundo é capaz, que as chances são iguais para todos, e transformar isso em objeto de trabalho para aí sim eles enriquecerem em cima de pessoas que acreditam nisso. Né? O meu maior problema com coaches são isso. Mas o que a gente percebe, por exemplo, esse papo de meritocracia acaba sendo muito mais um discurso para, vamos dizer assim, para mascarar o real problema que existe por trás, né? Que de fato, se as chances fossem iguais para todos, se não tivesse nenhum acaso, a meritocracia existiria, né? De fato existiria, mas não são assim que as coisas funcionam. E esse é o caminho que o livro toma para ter o desfecho que ele tem, passando essa mensagem no final. Né? Ainda conta uma história bonita sobre a irmã da mãe dele, que acabou não tendo a oportunidade de viver, porque numa causalidade, não vou falar, adentrar mais, ela acabou morrendo, né? E a mãe dela não. E poderia ter sido a mãe dela e esse autor poderia nunca ter vindo ao mundo, caso fosse a mãe dela e não a irmã. Mas, e a gente tem que ser grato a todos os momentos, porque não foi a gente, né? Não foi a gente que tá doente, não foi a gente que está impossibilitado de falar, de pensar, de trabalhar. Então, enquanto a gente tem, e não foi a gente ainda, né? É bom ressaltar, enquanto a gente ainda tem força para atrás do que a gente acredita, a gente pode aumentar sim essa taxa de fracasso, a gente pode fracassar muito mais vezes, e aí fracassando muito mais vezes você tem uma mínima chance de atingir o sucesso. Não é garantido, não é uma coisa que vai vir do dia para noite, não é uma coisa que você vai seguir um manual, que alguém vai te ensinar e você vai absorver aquilo e aplicar na sua vida. Mas é uma coisa que pode acontecer, sabe? Se aconteceu com alguém, pode vir a acontecer com você. Mas é igual o exemplo que esse livro fala, né? A chance de não acontecer é muito maior.
Se você pegasse dois filmes de Star Wars, chamasse Star Wars A e Star Wars B, os dois fossem idênticos, a campanha de publicidade ia ser a mesma, o trailer ia ser o mesmo, o que ia mudar era um que chamava Star Wars A e o outro chamava Star Wars B. A chance deles fazerem sucesso não era 50-50. A chance não era. A chance é mais ou menos de 88% de um fazer sucesso em relação a, sei lá, 12% do outro fazer sucesso. Entendeu? Não é uma relação 50-50, nunca vai ser. Isso depende muito mais do acaso do que posso imaginar. Para você entender exatamente a matemática por trás de não ser 50-50, porque é bem intrigante mesmo. A gente realmente pensa, tipo, não, os dois devem ter chances iguais, são o mesmo filme, como não? Mas não são a mesma chance e não seriam. Depois que você entender, você ler, você vai entender que realmente não faz sentido nenhum ser 50-50. As coisas aproximam sim do 50-50, mas quando tem uma taxa amostral muito grande. E é aquele papo que eu já falei, que aumentar a sua taxa de fracasso, entendeu? Talvez se você fracassar 2.000 vezes, você vai acertar uma, né? Porque a sua taxa de fracasso foi tão grande que você vai se aproximar de uma chance de ter sucesso igual tal pessoa. Mas é realmente muito complicado tudo isso. Antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de falar de uma parte que me tocou muito, que foi em relação ao cálculo de esperança, que até hoje em dia é um cálculo que a gente usa muito, principalmente em mercado de ações, que é um cálculo que leva em conta todas as possibilidades, né? Então, ele foi desenvolvido por Pascal, né, um grande matemático, que certa vez ele se debateu, assim, ele meditou e entrou em transe e disse ter visto Deus. Desde aquele momento ele calculou, né, que valeria muito mais a pena acreditar em Deus do que não acreditar. É óbvio, isso vai de cada um, né? Talvez você pode achar que Pascal delirava e realmente o pessoal dizia, o pessoal daquela época que descreveu ele, disse que ele delirava muito após esse transe que ele teve, mas de fato o cálculo de esperança é real, né? Você tem mais chances de, de, de ser bem sucedido, vamos dizer assim, para a eternidade, se você acreditar em Deus, porque se você acreditar em Deus e ele existir, você tem sucesso. Se ele não existir, nada acontece. Agora, se você não acreditar e ele existir, você está ferrado. E se ele não existir, nada acontece. É um cálculo de lógica simples que Pascal desenvolveu, mas que atrás tem um conceito mais rebuscado, né? Que, por exemplo, quando você vai entrar o seu carro na garagem, você acha que não está pagando nada, né? Enfim, a carro é seu, a garagem é sua, você não está gastando nada. Mas na verdade você pode estar gastando um pedágio para estacionar na sua própria garagem. E isso é simplesmente absurdo. E você vai ter que entender, você vai ter que ler para entender. Eu não vou contar todas as partes. Tem muito mais historinhas legais como essa. Tem algumas histórias que citam sorte em jogos de cassino, em loterias e tudo mais, que são tão fascinantes quanto. E assim, eu super recomendo esse livro. Não é um livro pesado, não é um livro técnico, é um livro que realmente busca o público geral, né, o público mais, vamos dizer assim, que tem curiosidade. Se você é uma pessoa que tem curiosidade e tem mente aberta para diversos assuntos e quer mudar profundamente a sua forma de ver tudo, né, parar de acreditar que, nossa, isso daqui foi força do além, isso daqui foi um milagre, isso daqui foi isso, foi aquilo, você vai ver que é muito mais, o acaso é muito mais frequente do que a gente imagina, né? Provavelmente nossa vida veio do acaso e isso acontece o tempo todo, toneladas de vezes, e a gente nunca vai conseguir prever tudo com exatidão. O princípio determinista, que eu não vou lembrar quem pregava o princípio determinista, não vou conseguir lembrar. Foi Fermat? Eu não lembro se foi Fermat. Mas o princípio determinista não é real. Foi Lavoisier. Lavoisier.
Lavoisier, o princípio determinista de Lavoisier não era tão simples de se calcular quanto Lavoisier pensava. E, novamente, se você quiser entender um pouco mais sobre o determinismo de Lavoisier, eu vou colocar um vídeo muito legal de um canal que eu gosto muito de física, que é super didático. E a gente percebe que as coisas tendem a dar errado, sabe? O acaso é muito presente nessa vida. Então, é uma super recomendação. Foi o meu primeiro livro de 2020. Eu espero que seja o primeiro de muitos e que muitos tenham a qualidade que esse teve, porque para mim foi enriquecedor. Eu gostei muito e recomendo. Então, até a próxima.